Minhas amigas, meus amigos, hoje eu tive um imenso prazer. E quero compartilhar com vocês um pouco desse grande prazer. Conhecer uma figura humana maravilhosa, um artista de uma capacidade infinita e que quero apresentar a vocês. Frei Pedro Pinheiro, um português que tivemos o grande prazer de vir para a nossa pátria Brasil aos 5 anos de idade e que com a sua avó aprendeu os primeiros riscos dos desenhos a desenhar estrelas. A partir daí, encontrou um grande artista que existe dentro de si e não parou mais. Compartilhou a sua arte, os seus dons, com grandes artistas como Cândido Portinari e outros tantos que influenciaram a sua arte. E que vai falar para a gente. Que dom maravilhoso, hein, Pedro? Bom, eu considero realmente um dom, muito embora para mim sempre, eu fico imaginando que todas as pessoas têm a possibilidade, têm a capacidade para desenvolver arte. Todo mundo nasceu com esse dom, uma vez que o Criador é o primeiro artista. Ele criou tudo que existe ao nosso redor, a natureza. Isso é uma visão bastante franciscana, mas que me alenta, que me impulsiona. Na realidade, Francisco, ele via, São Francisco de Assis, ele via em toda a natureza criada, toda a criação, a manifestação do amor de Deus. Então, o que a gente faz como artista não é nada mais, nada menos do que a imitação desse Criador. A gente imita, ou a gente tenta aprender a fazer, a criar arte com aquele que criou tudo. Que fantástico. Bom, Pedro é frei da Ordem dos Frades Menores, né? E que vai explicar um pouco para a gente sobre essa ordem, né, frei? Para que o nosso público possa entender um pouco mais esse seu lado religioso. Bom, na realidade basta dizer que São Francisco é um dos temas da própria arte mais abordados por tudo quanto é artista em qualquer parte do mundo. Às vezes você vê um artista popular fazendo a figurinha de São Francisco e às vezes ele nem sabe em que momento da história que esse santo nasceu, o que ele fez, qual foi a proposta dele, mas ele conhece o São Francisco. É uma coisa misteriosa, porque ele é o santo da ecologia, é o santo que a gente tem como patrono da ecologia, e ele, de um modo bem misterioso, ele tem uma atração por parte dos artistas, ele exerce uma atração nos artistas em função de ser um tema. Por quê? Porque ele manifesta esse amor pela natureza. Ele é sempre representado com pombinhos ou bichinhos, mas, de modo geral, Francisco é muito mais amplo do que só essa abordagem. Eu não sabia exatamente qual o significado dele até ter entrado na Ordem Franciscana. Eu entrei com 25 anos, trabalhava na Petrobras, na época em Santos, e aí passei por uma crise existencial, bastante pessoal, e acabei entrando no convento, como uma possibilidade de trilhar um caminho mais acertado, mais de acordo com a minha aspiração de vida. E foi ali que eu vim a conhecer mais profundamente esse personagem e vim a integrá-lo na minha própria vida e também agora estendendo para a minha arte toda essa sensibilidade, essa visão franciscana com relação à natureza, a tudo. Para mim a vida só faz sentido a partir dessa lente franciscana. E que coisa maravilhosa, né? E a partir do momento em que você misturou o seu dom natural com o seu lado espiritual, o que mudou para você, Pedro? O que mudou na sua vida, na sua essência, vamos dizer assim? É muito difícil dizer o que mudou, porque não é tão tangível assim a mudança, o fato, né? A mudança ela se dá muito paulatinamente, muito lentamente no dia a dia. Uma proposta como a proposta franciscana, de vida franciscana, ela se dá na medida em que você está predisposto a ser um ser humano melhor. Ou seja, o pressuposto é que você não é ainda uma pessoa boa, uma pessoa que tem muita coisa para trabalhar.
Na realidade, quando a gente faz, por exemplo, esse trabalho que eu costumo fazer a abordagem do plástico ou de material descartável, quando eu transformo esse material em material que tem um tema, por exemplo, presépio, eu quero falar que há uma maneira de você administrar a quantidade de lixo que você produz hoje na natureza e que tem uma saída para isso. No viés da arte, você consegue ter focos, ter soluções para esse material todo que nós produzimos. Temos capacidade de produzir uma quantidade tão imensa de lixo no dia a dia. E na arte é uma das possibilidades. O ser humano tem muita inteligência e pode descobrir muitas outras possibilidades, como já descobriu, e pode descobrir muito mais. Na arte, há a possibilidade de você transformar esse material em material nobre, matéria-prima tão nobre quanto o bronze, quanto o ouro, quanto o que for. Aliás, é isso. O que vale numa obra é o emprego dos dons do artista que a produziu, né? O material é um mero detalhe. Como você mesmo falou, alguém pode transformar uma peça de ouro em uma porcaria qualquer, claro, ou pode se transformar uma garrafa PET numa obra de arte. Como vocês estão vendo aí pelas imagens que estamos mostrando agora, algumas dessas transformações, né, que o Pedro é capaz de fazer com uma garrafa PET e transformar nessa obra maravilhosa que você tem o prazer de apreciar aí conosco. E Pedro, nós temos assim o prazer de levar a vocês, né, todas essas obras que aqui estão no convento onde vive o Pedro, o Frei Pedro, né, há 8 anos que está aqui em nossa cidade, aqui em Bragança Paulista. Eu tive o prazer de ser apresentado a ele por um grande amigo comum, nosso amigo Nicola Santacieri, e logo ao conhecê-lo já me encantei com a simplicidade, com aquele olhar tão suave que ele nos apresenta. E aqui hoje estamos sendo recebidos no convento, né? Um lugar maravilhoso que eu também não conhecia, não sei quantos de vocês tiveram o prazer de aqui adentrarem e conhecer realmente um pedacinho do paraíso aqui. E Pedro nos recebeu tão bem e está aqui disposto a nos mostrar, a explicar e contar um pouco de mas de tanto talento, de tanta criatividade que vocês vão vendo a partir de agora. E Pedro, fala das diversas obras que você tem. O que vem como inspiração, o que te leva a falar, hoje eu vou criar? Na realidade, eu sempre fui muito inquieto na busca de técnicas. E, inicialmente, quando eu entrei na Ordem, eu estava iniciando a Faculdade de Belas Artes, em Santos. E nessa crise que foi concomitante, foi paralela ao início da minha formação em artes, eu decidi entrar na vida religiosa e abandonar tudo que eu tinha iniciado, inclusive o meu emprego em Petrobras, tudo isso. Inicialmente, eu comecei com desenho desde os 5 anos de idade, conforme eu sempre falo, olha, minha avó que me ensinou a desenhar estrelinha, desenhava nas paredes e tal. E um dia perguntei para minha mãe, eu nunca me lembro de ter levado uma bronca de vocês pelo fato de estar desenhando na parede, né? E até hoje, lá em São Bernardo, até bem pouco tempo, não sei se já derrubaram, porque a casa foi vendida. E ela fala, eu perguntei, mamãe, antes da mamãe falecer, teve um ano que eu tirei só para fazer perguntas para ela. Aí ela falou, eu perguntei, vocês nunca brigaram comigo por quê? Porque eu desenhava com carvão, com tijolo, sabe, com o que eu tinha à mão, né? E a mamãe falou assim, mas filho, tu gostavas. Então, eu me senti tão respeitado, né, naquele momento, eu já era frade quando fiz essas perguntas. E eu pensei, puxa vida, essa vocação que veio, ela permanece porque nunca foi tolhida, nunca foi represada, né, nunca foi criticada de um modo destrutivo nem nada. Então, eu acho que uma das pessoas mais responsáveis por isso foram meus pais. E eu desenhei até os 18 anos. E com 18 eu comecei a fazer pintura, um pouco impulsionado pelas primeiras telas que eu tinha visto ao vivo, que eram 3 telas
que eu via no saguão de entrada do Banco de Boston, na Praça Mauá, em Santos, que eram 3 telas do Portinari, nada mais, nada menos. Então, aquilo, para mim, era como é que era possível alguém pintar a beleza de um modo tão intenso? Me batia muito frontalmente essa questão. E uma professora de português também, que me apresentou os impressionistas, e um pouco de história da arte, que ela percebeu que eu gostava de desenhar e tudo. Então eu ficava sempre muito fascinado e invadido de uma alegria que eu não sabia explicar, vendo aquelas obras, aquela pintura, aquele trabalho maravilhoso que os impressionistas fizeram. Então, com 18 anos, eu decidi começar a comprar minhas primeiras tintas, pigmentos, tal, pincéis, e aí eu pintava e desenhava até 92, quando eu comecei a fazer, não, um pouquinho antes, acho que uns 4 anos antes, eu fiz um curso de 2 anos de joalheria. Então, produzi algumas peças de joia, de ouro, de prata, até que eu descobri uma coisa não preciosa, e que é a mais preciosa de todas, que é a terra, que é o barro. Aí eu comecei a trabalhar em argila, em cerâmica, e abandonei a joalheria, continuei, obviamente, com o desenho, que o desenho é como o esqueleto para o corpo humano. O desenho, ele serve para toda e qualquer manifestação artística. Qualquer coisa que você vá pensar num móvel, uma roupa, indumentário, o que for, o desenho é o esqueleto disso, é o princípio de tudo. Quer dizer, você vê na arquitetura, tudo, tem que ter o desenho. O desenho é como você escrever a ideia desenhada de uma coisa. A escrita é desenho, né? Então, em 92, com 42 anos, eu descobri a escultura, o barro. Eu estava em rodeio, em Santa Catarina, aí me trouxeram um saco de argila, que disseram, um dos frades me trouxe falando, olha, eu descobri essa argila lá no morro, lá em cima, o pessoal exporta, tal, não sei o quê. Eu falei, mas por que argila? Eu não trabalho com escultura, né? E ele falou, por que você não trabalha com escultura? Eu falei, que pergunta interessante, por que eu não trabalho com escultura? Uma vez que eu gosto tanto, colecionava inclusive esculturas, presépio, eu já era colecionador de presépios, e eu falei, vou começar. E aí fui para o sótão do convento, circunstancialmente tinha lá um torno de madeira bem tosco, que eu tenho ele no meu ateliê ali na universidade, que eu trouxe para São Paulo. Ele ia ser desmanchado para queimar no forno. E foi assim, as coisas foram sinais que eu fui lendo e fui perseguindo. E aí iniciei a escultura e vindo para São Paulo, eu comecei a frequentar as oficinas do Liceu de Artes e Ofícios. E aí eu gostei tanto que repeti o curso novamente, também pelos contatos, pelos outros artistas que você faz contato, e é sempre saudável e instigador, inclusive, para você criar. E aí iniciei, aí comecei a ver a ideia da fundição, né? Fundição em poliéster, fundição em bronze. Então eu vou atrás, onde tem manifestação de alguma novidade em termos técnicos, para mim eu vou atrás. E eu mesmo, individualmente, eu sempre busco circunstâncias ou materiais em que eu possa ter um enfrentamento técnico, em que eu faça uma pesquisa com uma linguagem nova. Por exemplo, com a madeira que estava sendo para queimar lá na lareira. Eu pego essa madeira e faço lá uma assemblagem, tento fazer uma figura, uma vez que a dureza da madeira... Eu não quero fazer a abordagem da madeira com a escultura tradicional. Eu quero uma outra abordagem, mais contemporânea, mais visceral, então com a furadeira, com o que for, com queimando, o que for. E que resulte em obra. Então, na medida em que isso me satisfaz, o resultado me satisfaz, eu percebo que ali há um caminho para ser desenvolvido uma linguagem. E é o que se dá com a garrafa PET, com material extrusado de plástico, vou em lixão. Eu frequento lugares que até Deus duvida. E essa visão natural das coisas, né? É aquilo, eu conheço uma grande artista plástica, a Bia Dória, que você deve conhecer também. Não é? Pessoalmente não, mas conheço de nome. É uma pessoa fantástica e maravilhosa, e ela tem o dom dessa visão, onde qualquer ser humano normal enxerga um tronco, ela enxerga uma escultura. Não é? E ela traz essa madeira de queimadas, de lugares devastados por tsunamis, por maremotos, terremotos e tudo mais,
e transforma em belíssimas esculturas, e bem como você falou, né? Sem a agressão da coisa, mas fazendo o molde natural daquela peça dentro da visão ótica dela própria, assim como você tem a sua, né? Onde você enxerga no simples toco já uma obra de arte. Né? O que importa é, de alguma maneira, eu acho, para o artista, além da abordagem, ele passar pelo material, alcançar um resultado, o que importa é ele saber que a obra dele vai se completar com o olhar de um espectador, de um eventual espectador. A obra, depois de terminada, pode pertencer a ele como patrimônio, mas não pertence mais a ele enquanto veículo de reflexão. Então, há que respeitar, quando você faz alguma coisa, quando você produz alguma obra, você contar nessa obra com a participação daquele espectador eventual que você não conhece ainda. Claro. Você não sabe quem é. E fazer com que ele enxergue aquilo que você quis traduzir. Nem sempre. Ou ele me faça enxergar aquilo que ele enxerga. Porque a minha obra ela não é fechada. O trabalho ele é mais amplo na medida em que ele oferece interpretações maiores. Com certeza. Que não estão vinculadas necessariamente ao meu universo de valores. E para vocês terem uma ideia do que o Pedro está falando, né? Observe essa cadeira. Eu, particularmente, olhei para essa cadeira e falei, né? Essa deve ser aquela cadeira apropriada para as visitas indesejáveis. Ele falou que realmente essa é a tradução da cadeira, né? Porque existem realmente pessoas indesejáveis. Né? Então, imagina alguém indesejável chegando à sua casa, você tendo que receber essa pessoa, coloca-o num sofá muito confortável, ele fica ali horas, né? Te deixando em momentos muito desagradáveis. Nada como uma cadeira apropriada como essa, né, Pedro? O que a gente faz com o objeto, na realidade a cadeira é um símbolo já estabelecido na cabeça de todas as pessoas. Desde muito pequenos a gente aprende a identificar o que é cadeira. Cadeira é um objeto que o ser humano inventou para se sentir confortável, é símbolo de poder, é símbolo de uma série de coisas, né? Então, essa cadeira, na realidade, esta especificamente que você está dizendo, ela é como pessoas que não são acolhedoras. Essas pessoas indesejáveis, na realidade, você é a cadeira, porque você não deseja aquela pessoa. Então, você é cheio de pontas, de sinais desconfortáveis que não são próprios de uma cadeira como a gente está acostumado a conceber, a estar pensando em cadeira como um lugar macio, lugar confortável, lugar seguro. Uma cadeira, por exemplo, com uma perna quebrada, por exemplo, não é uma cadeira confortável. Né? Com certeza, vai ter que ficar se equilibrando sobre ela. Né? Ela é uma metáfora bacana. Tanto que esta cadeira é uma das cadeiras que eu estou fazendo. É recente esse trabalho. Eu fiz a cadeira do poder também, e tem uma que é a da reciclagem, que eu pego o material plástico, vou fundindo na cadeira, e essa cadeira tem uma outra forma inusitada que não é a original. Ela passa a ser uma outra cadeira que com o lixo ela passa a ser, ao invés de feia, ela passa a ser bonita e curiosa porque ela é um personagem. Ela passa a ser um personagem. Fantástico. E essa é a tradução de cada obra, de cada coisa que nós aqui encontramos. Pedro, eu gostaria que você também dissesse ao nosso público, né, um pouco sobre esse fato. Você, aos 25 anos de idade, era uma pessoa, vamos chamar assim, como tantas outras. Né? Tinha um emprego, trabalhava, levava uma vida comum, como todas as pessoas levam, e um dia fez essa opção pela religiosidade, pelo retiro, digamos assim, né? Mudou totalmente a sua vida. A nível de conteúdo humano, o que isso te trouxe? O quanto isso mudou para melhor a sua existência? Na realidade, o que muda é que você tem que ter presente, cotidianamente, que você tem um projeto que é de ser melhor. Quando isso se torna lúcido na tua vida, se torna transparente, você vai investir nisso. O teu foco e a tua vida fica muito menos complicada, porque você percebe
que você se propôs ser simples. Ser simples não é nada mais, nada menos do que a coisa mais difícil que o ser humano tem como desafio. É muito difícil ser simples, é muito, muito, muito. E eu fui escolher uma ordem que prima pela simplicidade, pela pobreza. Pobreza em franciscanês, digamos, em franciscanismo, é não se apropriar. Você pode ter, por exemplo, esse sofá, está aqui na sala, está na sala dos frades e tal. Então, o que eu tenho? A minha atitude como frade é de cuidar da sala, Enquanto eu me sinto parte desse espaço, eu vou ter uma atitude pobre, uma atitude despojada, de não permitir, por exemplo, a entrada de pessoas, não permitir que se faça, por exemplo, manutenção do lugar. Isso é um desrespeito, tanto uma coisa quanto outra. Então, o conceito de pobreza, por exemplo, da vida religiosa é o não apropriar-se das coisas. Então, e a gente muito facilmente precisa de coisas, mesmo que não precise, a gente se convence de que precisa mais tal coisa. E isso até a idade, até as vésperas da gente morrer, é assim. A gente sempre acha que está precisando de alguma outra coisa a mais. Então, esse processo todo de desprendimento, ele é difícil, não é nada fácil. E a obediência, nós fazemos 3 votos: pobreza, obediência e castidade. E os 3, na verdade, tanto castidade como obediência, também é desapego. Também é não apropriar-se. Com certeza, aliás, um desapego bastante significativo. E radical, é difícil. Se você nasce, cresce, se desenvolve como ser humano, e tem todos os teus, todas as tuas funções biológicas perfeitas, quer dizer, é um desafio muito grande. Eu, pessoalmente, não entendo muito até hoje, por conta dessa história que nós temos, história que é tradição, tem séculos e tudo. Então, o desafio ele fica muito mais veemente, muito mais importante, na medida que você entra numa ordem, num grupo humano, numa sociedade fechada como a nossa, em que você se propõe, por exemplo, a não ter essa questão da sexualidade desenvolvida, a questão da opinião própria, né? Não quer dizer que nós somos sem personalidade e que não tenhamos opinião, porque obedecer ao que o outro fala é escutar o que o outro fala, né? Com certeza. E quando você faz voto de obediência, pressupõe que você não pensa, você só obedece. E não é bem assim. Você obedece. São Francisco também ele fala uma coisa: você não é obrigado a obedecer quando isso vai contra a tua consciência. Ou seja, você é um bom obediente na medida em que você é um cara que pensa por conta própria. Claro. Né? Obedece aquilo que está dentro do teu parâmetro de conceito de beleza, de bondade. O grego ele diz assim: o kalos kai agathos, o belo e o bom. Uma coisa está inserida na outra. Aquilo que é belo é porque é bom, e vice-versa. Então, é o ético e o estético. A beleza e o amor. São as duas coisas. É um dualismo que faz muito sentido para a vida. Na vida religiosa tem isso. Só acho, eu pessoalmente acho, quer dizer, graças a Deus a igreja e muito menos a vida religiosa não nos proíbe de pensar. Isso, ainda bem, isso, né? Claro. Bom, e é próprio. Nós inventamos muita coisa. Eu falo nós como papel do religioso na história, mas contabilidade, isso vem dos conventos. As primeiras faculdades surgiram dos primeiros grupos religiosos, Idade Média. Ali começou a surgir os grupos do pensar, da produção livresca, e tudo isso, textos, transcrição de aqueles que faziam iluminuras, tudo isso eram grupos de pessoas que naturalmente tinham muito tempo, refletiam a respeito de circunstâncias, da vida, da teologia em geral e filosofia. E acabou que na história tem muita contribuição para a sociedade efetiva e que hoje em dia pouco se conhece, né? Mas é fruto desse agrupamento, desse fenômeno, que é as pessoas se procurarem viver em grupo, né? Viverem
numa sociedade mais restrita. E isso realmente traz um aprimoramento muito maior, né? E olha, todas essas comunidades é que trazem, como você bem mesmo falou, né? Trazem os avanços dos pensadores, porque tem o tempo para pensar, o tempo para filtrar aquilo que pensa e criar coisas sempre muito mais produtivas, muito mais criativas do que aquele que, como eu, por exemplo, tenho que pensar no meu trabalho, na minha família, num mundo de coisas, né? E não tenho tempo para pensar naquilo que eu deveria realmente pensar, refletir, para criar novas coisas, né? Dentro do meu trabalho, claro, a criatividade se faz presente, é inerente a ela, né? Mas eu gostaria de ter um tempo de introspecção muito maior, eu gostaria de ter um tempo para poder, digamos, conviver mais com os meus pensamentos, né? Para que as ideias fluíssem mais, para que se aprimorasse mais as suas ideias e a sua criatividade. Ela sempre aflora muito mais. O que acontece na vida religiosa isso não só é permitido, como é exigido. É como se fosse a função do ser humano, como se fosse o desafio dele, assim, o teu projeto de vida é ser, pensar em ser um sujeito melhor do que aquilo que você é. O que você vai fazer? Vai escrever um livro? Qual é o livro? Então, você tem que ir atrás. No meu caso, eu construo obra. Por acaso, se eu estivesse lá fora, provavelmente faria a mesma coisa. Mas, na vida religiosa, você recebe informações que são importantes para você conseguir elaborar todo esse trajeto. Isso que você faz, esse caminho de produzir arte, ou de produzir um livro, ou de produzir dança, ou de produzir música, isso, dentro da vida religiosa, é cobrado o porquê disso, sabe? Então, nem sempre as respostas condizem com a expectativa da pergunta, mas, socialmente, eu acho, na sociedade existe muito mais liberdade para você transitar por outras questões, outros temas. No entanto, a vida religiosa te favorece aquilo que a sociedade, no teu caso, por exemplo, você tem que dar conta de família, tá? A tua economia, tudo isso. E eu, como estrutura de vida religiosa, eu não estou preocupado, por exemplo, com galerista, com colecionador, participação de salões internacionais ou locais. Não me importa isso. Eu não Você não precisa produzir esse tipo de resultado. Eu produzo por pura alegria, por puro prazer. E por isso que você vai apreciando essas obras monumentais, essas obras tão lindas, de tamanha expressão, né? Porque vem da criatividade sem o compromisso de ter que transformar essa obra em dinheiro ou coisas materiais que sejam assim. De ter um renome para desfilar nas galerias de arte internacionais ou não. Para você, o importante é que a obra seja perfeita dentro da sua concepção de perfeição da obra, e que quem, como nós estamos tendo esse grande privilégio de hoje, estarmos aqui com você, podemos interpretar essa obra tão linda, tão singela, né, e dar um foco onde ela assim, passa, né, uma espiritualidade muito grande, ela passa uma sensibilidade muito grande, né, diferente daquelas obras onde você vai ver como vai ficar na sala da sua casa, como o seu amigo vai ver aquilo como condição de status, ou quanto vale aquela obra, né, Pedro? Ela vale para você tudo. Para mim, qualquer obra dessa não teria preço, não teria dinheiro que se comprasse qualquer uma dessas obras, porque é aquilo, ela retrata a espiritualidade, ela retrata uma sensibilidade muito grande, e que isso também vem através do seu olhar, do seu falar, né, do seu apertar de mão, a gente já sente isso. Eu tenho mais prazer em fazer obra, não é para mim, é porque, na realidade, todo esse acervo acaba pertencendo à minha província franciscana, à entidade a qual eu pertenço. Eu tenho muito mais prazer em ensinar a fazer arte do que propriamente vender arte. Eu não consigo, é muito difícil para mim vender. Eu só faço a venda de um trabalho de um modo tranquilo, na medida em que ele seja fundido, por exemplo. Na fundição,
você tem a capacidade de fazer múltiplos. Então, você cria 8 múltiplos, um é da tua coleção, o 7 você comercializa. Você pode comercializar. Eu nem sempre faço os 8. E, às vezes eu faço 2, 3 para comercializar 2. Entrou um dinheirinho, tá, já dá para a próxima fundição, já quero partir para outro trabalho. Então, esse trabalho que é reproduzido, é multiplicado, você pode comercializar, então você socializa mais. Se eu tivesse um único trabalho, como é o caso de alguns, eu não vendo, não dá. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de emprestar para uma exposição, uma coisa assim. É como se você tivesse um filho que vai para a Inglaterra, você não sabe onde é que esse moleque vai ficar. Então, eu tenho essa coisa meio enciumada do trabalho, porque ele é um fator de diálogo para mim. Ele me impulsiona a fazer outras coisas. Na medida que eu olho o acervo que eu produzo, que tenho produzido até agora, eu fico sempre na sensação de que não é o suficiente. Não é ainda aquilo que eu gostaria de ter feito. Fico sempre nessa inquietação. É muito bom, é muito positivo. Agora, se, como muitas vezes aconteceu, de algumas pessoas exigirem você não coloca a venda, então eu apelo para a técnica que permite que socialize um pouco mais, como é o caso da gravura em metal, a xilo, a litogravura, a própria escultura, né, que dá para você fazer o molde e os múltiplos, aí é possível. De outro modo, eu tenho muita dificuldade em me separar daquilo que não tem um outro igual, sabe? E você viaja assim por todos os tipos de materiais, né? Por todas também, as linguagens e por diversas leituras sobre o mesmo tema, né, Pedro? Como é isso? Você sabe uma coisa que me move dentro das... Porque a gente, desde que nasce, começa a ler, é alfabetizado, você começa a ter muitas informações. Fora as informações de pai, de mãe, de família, você começa a ter informações de escola, tudo isso. Sim. A gente é resultado de muitas informações. Uma das informações, além de Brecheret, além de Portinari, dos brasileiros do modernismo, que eu acho são maravilhosos, se fossem europeus teriam muito mais visibilidade e tudo. Enfim, tem um camarada que, e não é pelo fato de eu ser português, mas é que esse camarada é um mago, é o Fernando Pessoa. Ele adivinhou aquilo que no meu trabalho, quer dizer, ele descobriu a minha identidade, que é multifacetada. Hoje vocês têm essa coisa da psicologia que fala de bipolar, né? Eu posso dizer que eu sou polipolar. O Fernando Pessoa descobriu uma coisa muito interessante, que é essa coisa dos heterônimos, né? Então, o que um escreve, Alberto Caeiro, por exemplo, é totalmente diferente de Augusto dos Anjos. É interessante porque ele descobriu identidades que são dele e que ele criou até nomes, até identidades e tudo, e é ele que escreve o tempo todo. E tem ele mesmo, Fernando Pessoa, ele mesmo. Então eu descobri que na escultura, nas artes plásticas, é possível você também transitar por esses personagens que você vem a ser a cada dia. Nem sempre você é uma pessoa exuberante, alegre, né, comunicativa e tal. Tem dias em que você está nostálgico, tem dias que você está para dentro. Cada dia tem dia que você está profundamente irritado, você se irrita com a sombra, né? Então, isso, há a possibilidade de, com material adequado, você transitar pelo caminho da arte, das artes plásticas, e aí produzir monstros e anjos e o que for. É possível ser muito feliz. E aqui está a prova disso, hein? Todas essas obras que você vai apreciando aí, né? Que você já apreciou, que está apreciando e que vai apreciar daqui para frente. Se nós fôssemos explorar todo esse potencial do meu amigo Frei Pedro, nós teríamos que ficar aqui uma semana morando com você, pelo menos para ter um pouquinho. Mas fico muito feliz de hoje estar aqui, de poder conhecer um lugar que eu não conhecia da nossa cidade, de Bragança Paulista, maravilhoso, de ter sido recebido por você, Pedro, da maneira tão gentil e tão carinhosa com que nos recebe, com que nos empresta esse teu tempo, esse seu conhecimento, de poder levar a todo o nosso público um pouco de uma pessoa humana tão
aprimorada e tão evoluída como você. Quero te parabenizar por todos esses dons que Deus te contemplou, né? Pelo artista maravilhoso, mas, acima de tudo, por essa grande figura humana que você demonstra ser e que aqui a todos os presentes encantou, e a certeza de que você, amiga e amigo, também estão aí encantados com um pouco dessa grande figura humana. Muito obrigado, agradeço a paciência que vocês tiveram comigo, e esses elogios, na realidade, deveriam ser direcionados a vocês. Não, eu acho que eu sou apenas uma pessoa a mais dentro da sociedade. Eu acho que tem muita gente que às vezes faz as coisas e fica incógnito, né? Com certeza. Enfim, eu vivo no convento, não posso convidar todos para virem aqui, porque é uma estrutura que a gente tem, mas na medida em que a gente tiver uma ou outra pessoa interessada, claro que a gente recebe, será um prazer tomar um cafezinho junto, sempre que